Olá, está começando o Pauta Aberta dessa sexta-feira, 15 de julho. Hoje sou eu, Vanessa Brolo, quem te faz companhia. Confira os destaques dessa edição. Está faltando remédio nas farmácias. Em São Paulo, são os antibióticos que simplesmente sumiram das prateleiras. Atenção, quem precisa atualizar o cadastro único para ter acesso a programas sociais. O prazo para fazer a atualização foi prorrogado até outubro. A partir de hoje, alguns municípios do Brasil começam a habilitar locais de votação para recebimento do voto em trânsito. Alerta de calor extremo no Reino Unido. Na próxima semana, as temperaturas devem atingir recordes no país. Você vai conhecer o projeto que transforma lençóis e uniformes de hospitais em matéria-prima para a fabricação de outros produtos. E vai se encantar com um verdadeiro espetáculo da natureza. É a Florada das Cerejeiras em uma estrada na região noroeste do Paraná. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Pauta Aberta. Prateleiras vazias nas farmácias. Uma pesquisa feita pelo Conselho Regional de Farmácias de São Paulo identificou que os antibióticos estão entre os medicamentos com maior escassez no mercado. Os remédios simples e classificados como essenciais, como por exemplo a amoxicilina e a azitromicina, são os que mais faltam nas farmácias paulistas. Outra pesquisa feita pelo Conselho Federal de Farmácias também identificou que 97,4% dos profissionais da área da saúde tiveram problemas com o desabastecimento de remédios imprescindíveis. Esse levantamento foi realizado entre os dias 21 e 26 de junho deste ano, com 883 médicos, farmacêuticos, enfermeiros e administradores de unidades de saúde de todas as unidades da federação. O Ministério da Saúde afirma que o desabastecimento é resultado da dificuldade de importação da matéria-prima dos medicamentos, que foi impactada pela guerra na Ucrânia, pelo fechamento dos portos na China em decorrência da pandemia de Covid-19 e também pela alta do dólar. Informação importante para quem recebe o Auxílio Brasil. O prazo para atualizar o Cadastro Único, ou CadÚnico, foi prorrogado até 14 de outubro. Essa atualização é necessária para continuar tendo acesso a programas sociais do governo federal. São duas as situações em que os inscritos no Cadastro Único precisam atualizar os dados: a revisão cadastral e a averiguação cadastral. Deve confirmar as informações quem deixou de atualizar o cadastro desde 2016 ou 2017. O prazo para a revisão cadastral, que terminaria nesta sexta-feira, 15 de julho, foi prorrogado para 14 de outubro. Os beneficiários devem apresentar dados novos sobre a renda, situação de trabalho, endereço ou composição familiar. Já a averiguação cadastral, que teve o prazo encerrado no dia 10 de junho, poderá ser feita até o dia 12 de agosto. Os beneficiários que tiveram inconsistências após o cruzamento com outros bancos de dados do governo federal deverão comprovar que cumprem os critérios necessários para receber o Auxílio Brasil. Uma das ferramentas para conferir se os dados estão atualizados é o novo aplicativo do Cadastro Único. Nele, as famílias podem verificar se estão em averiguação ou revisão cadastral e o que devem fazer para regularizar seus registros. As famílias inscritas no Cadastro Único devem atualizar os dados a cada 2 anos ou sempre que houver alguma alteração. Quem for convocado deve comparecer a um centro de referência de assistência social ou a um posto de atendimento do Cadastro Único no município. A Loiane, que tem 4 filhos e está grávida de 8 meses, veio a este CRAS, no Distrito Federal, para atualizar os dados do Cadastro Único. Eu vim aqui para ver se eu ainda tenho direito de algum benefício, mas está tudo ok. Eu tenho filhos, né? Eu vou para o 5º filho, então qualquer ajuda é bem-vinda. O beneficiário do Auxílio Brasil, né, ele periodicamente precisa validar os seus dados, fazer o recadastramento, atualizar os seus dados, para garantir a segurança da informação que processa esses pagamentos, bem como novos programas sociais que esses beneficiários possam vir a fazer jus. E por falar em prazos, estudantes aprovados no SISU agora têm até o dia 18 de julho, próxima segunda, para fazer a matrícula. O Ministério da Educação divulgou os prazos para os estudantes que se inscreveram no SISU. As matrículas nas faculdades e universidades podem ser feitas até o dia 18 deste mês.
Essa matrícula acontece depois de outras 2 etapas já cumpridas. A primeira delas foi a realização das provas do Enem. Com esse resultado, os alunos puderam tentar uma vaga nas universidades e faculdades. O resultado da aprovação foi divulgado no último dia 6. E agora vem o período de matrículas. Então, confirmando, a matrícula pode ser feita até segunda-feira que vem, que é dia 18. E quem não foi aprovado com a nota do Enem lá atrás, tem outra oportunidade. A chance está na inscrição de segunda chamada, que também vai até o dia 18. Ainda sobre educação, o Brasil tem 7 instituições que estão na lista das 10 melhores universidades da América Latina. A Times Higher Education, instituição britânica, publicou nesta semana o ranking das melhores universidades da América Latina. O primeiro lugar ficou com a Universidade Católica do Chile e o Brasil ocupa a segunda posição com a Universidade de São Paulo, a USP. Das 197 instituições de ensino superior, 72 universidades são brasileiras e 7 delas estão no topo da lista. 90% são públicas. Na pesquisa foram avaliadas 5 áreas, das quais apontaram o ensino, a pesquisa, o impacto de citação, a participação internacional e a receita da indústria, além de compor 13 indicadores que guiam o levantamento, como o número de citações em pesquisas acadêmicas e o grau de titulação dos professores. E olha, haja paciência. Mais de 1 milhão de segurados aguardam por atendimento pelo INSS. Tem gente que só vai ser atendido em 2023. Marcar um procedimento hoje no INSS pode levar tempo e uma resposta só chegar no começo do ano que vem. O alerta está sendo feito pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que tem registrado queixas sobre o assunto. A demanda por procedimentos no INSS ficou represada por causa da greve de médicos peritos. E o que já era ruim, piorou. Segundo o Instituto, a fila de pessoas à espera de atendimento superou de 1 milhão de segurados. Um acordo feito entre o INSS e o Ministério Público do Trabalho previa prazos rápidos para respostas. Uma concessão de benefício deveria levar de 30 a 90 dias. E uma avaliação por incapacidade não poderia passar de 45 dias. Mas estes prazos não estão sendo mais respeitados e o Instituto informou que pretende comunicar os procuradores de justiça. A recomendação para quem está nesta fila é que registre a data e a hora do atendimento e que guarde todo o comprovante de movimentação burocrática. Os procedimentos podem ser marcados pelo telefone 135 e também pelo aplicativo Meu INSS. E uma notícia que interessa a muitas famílias. Vão acontecer alterações nas regras dos precatórios do INSS. O anúncio foi feito essa semana pelo governo. Mudança importante nas regras dos precatórios do INSS. A partir de agora, o governo não pode mais tomar os valores de quem não sacou o dinheiro. Precatórios são dívidas do INSS com o beneficiado que não cabem mais recursos na justiça. Uma lei de 2017 permitiu que aquele valor devolvido para seu dono pudesse ser retomado pelo Tesouro Nacional se não fosse sacado em até 2 anos. O governo estava de olho na bolada. Na época, eram 490 mil contas nessa situação, ou 8 bilhões e 600 milhões de reais parados. Essa lei foi criada durante a gestão do presidente Michel Temer e foi contestada na Justiça. E agora o Supremo Tribunal Federal a derrubou. A medida vem de encontro com os interesses de quem tem precatórios e também a requisição de pequenos valores. No INSS, são segurados que poderiam receber dinheiro devido a partir de 60 salários mínimos, ou R$ 72.720. A lei, na época, fazia ressalva de que os donos desse dinheiro deveriam ser notificados e que poderiam perder esse depósito se não fizessem o saque em até 2 anos. A partir de hoje, municípios com eleitorado superior a 100 mil pessoas devem habilitar locais de votação convencionais ou específicos para o recebimento do voto em trânsito, permitido somente nessas localidades.
A medida deve ser cumprida para permitir que o eleitor possa solicitar o voto em trânsito, cujo prazo começa na próxima segunda-feira, dia 18 de julho, e vai até o dia 18 de agosto. Na ocasião, o cidadão poderá indicar o local fora do seu domicílio eleitoral, onde pretende votar. O voto em trânsito é permitido somente para eleitores que estão com o título regularizado. Quem estiver fora do seu estado poderá votar somente para presidente da República. O eleitor que estiver fora de sua cidade, mas em um município localizado no mesmo estado, poderá votar para todos os cargos em disputa. O primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro, quando os eleitores vão às urnas para eleger o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Um eventual segundo turno para a disputa presidencial e aos governos estaduais será no dia 30 de outubro. E você vai conhecer agora um projeto de reaproveitamento de lixo hospitalar aqui no Paraná. São lençóis e uniformes usados em hospitais que, depois de passar por um processo de higienização, se transformam em matéria-prima para a fabricação de outros produtos. O Brasil é um dos países que mais produzem lixo no mundo. Só de resíduos hospitalares são mais de 290 mil toneladas por ano. Cenário que piorou durante a pandemia e levou um grupo que administra 2 grandes hospitais de Curitiba a repensar os processos de descarte e criar um projeto de logística reversa. A pandemia, ela trouxe uma necessidade maior em função do uso intenso dos nossos enxovais, em função do atendimento aos nossos pacientes, né? E houve uma avaria maior dos nossos enxovais. Antigamente, nossos resíduos do enxoval iriam para o nosso aterro sanitário, que é o descarte tradicional. Em função da vida útil do aterro sanitário, ela estar ligada ao meio ambiente também, nós estamos redirecionando os resíduos dos nossos hospitais. Foi assim que a rotina na lavanderia que recebe os enxovais mudou. Agora, uniformes, roupas utilizadas pelos pacientes, lençóis e fronhas passam por um processo criterioso antes de serem descartados. A roupa ela chega para lavagem, após a lavagem ela vai para a área de acabamento, na qual o pessoal faz a inspeção. Tem algum rasgo, algum furo, eles retiram essa roupa e encaminham para o setor de costura. O setor de costura depois ele vai fazer uma avaliação, o que pode ser consertado, conforme algumas questões que nós já avaliamos anteriormente, e o que não pode ser consertado é descartado. Então, nós separamos esse material, avaliamos se tem algum botão, algum zíper no material, e daí fazemos a retirada desse material para enviar para a reciclagem. A cada 6 meses nós fazemos essa entrega de volume de enxoval para reciclagem. O enxoval descartado pelo hospital vem parar nessa empresa de reciclagem que fica em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. É aqui que acontece todo o processo para que os tecidos se transformem em matéria-prima. Hoje, esse enxoval, esse material têxtil, a gente consegue transformar em um novo produto, né? Esse novo produto volta para a economia, né, de uma maneira positiva. Então, o nosso caminhão ele vai com os coletores até o local, ele vai fazer a coleta desse material e vai vir para o nosso pátio. Chegando no nosso pátio, nós vamos fazer uma pré-seleção, uma pré-triagem desse material e vamos descobrir o que está contaminado e o que não está contaminado, né? O contaminado para nós não é sujeira, tá? O contaminado para nós é todo material que não seja têxtil, que nós chamamos que é o ilhós, o botão, o zíper, né? Então nós vamos fazer essa pré-triagem e após feita essa pré-triagem nós vamos desfibrar esse material, porque assim, ele precisa manter as fibras para que a gente possa continuar o processo com ele, né? Então, ele mantendo as fibras, nós vamos passar para o outro parceiro que vai transformar tudo isso em manta automobilística hoje. Com o projeto, 120 quilos de enxovais hospitalares deixam de ir para o aterro sanitário todo mês. E aqui, tudo é reaproveitado mesmo. O que não pode ser utilizado como revestimento automotivo tem outra finalidade. Até o momento, nós já alcançamos 1,7 toneladas de enxoval
redirecionado para outros usos, como o revestimento automotivo. Então nós deixamos quase 2 toneladas de descarte não no aterro sanitário, que é o nosso destino tradicional, e sim para o nosso aterro zero. Tem outras formas também. Alguns dos nossos enxovais, eles são revertidos, né, costurados internamente e são encaminhados para as nossas escolas sociais, para as nossas creches, para cobertores para as crianças. A quantidade de materiais reciclados nos hospitais aumentou 60%. E os resultados surpreenderam tanto que estimularam novas iniciativas em todas as empresas do grupo. Nós fizemos uma campanha interna, né, em todas as áreas do grupo, no qual todo setor que for descartar um uniforme, por exemplo, ele encaminha para nós, no nosso setor de costura, para nós fazermos também essa destinação correta. Então, assim, nenhum uniforme do grupo está sendo descartado de forma incorreta, e sim reaproveitado como reciclado. Por um mundo melhor, a gente busca a preservação do nosso meio ambiente para o presente e as futuras gerações. Depois do intervalo, a gente te mostra um verdadeiro espetáculo da natureza. É a Florada das Cerejeiras, no noroeste do Paraná. Não saia daí que eu te espero. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Às 16h47, estamos de volta com Pauta Aberta dessa sexta-feira. Eu agradeço sua companhia e audiência. E tem festa nesse fim de semana no litoral do Paraná. É a Festa do Divino, na cidade de Guaratuba. O repórter Sérgio Júnior tem as informações. A festa começou na semana passada, mas não acabou não, vai até o próximo domingo. Quem vai falar um pouquinho mais sobre essa tradicional festa é o padre aqui da paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso. Padre Marcos, tudo bem com o senhor? Fala um pouquinho dessa movimentação, é uma festa que movimenta a cidade inteira. A partir da novena do Divino Espírito Santo, há mais de 100 anos atrás, foi crescendo e tornou-se o que é agora a novena do Divino Espírito Santo, bem como a festa. Já esse ano, depois de 2 anos sem festa, sem a novena, então o povo, a comunidade, não só local, mas de fora, veio prestigiar. Padre, me fala qual que vai ser a programação para o fim de semana. Bom, fim de semana, sábado encerra-se a novena com o nosso bispo diocesano aqui de Paranaguá, da Diocese, Dom Edemar. E continua as festividades, shows, e também no domingo, 10 horas da manhã, encerra com a missa. Na parte da tarde tem o grande show de prêmios, que esse ano não é prêmios, é o prêmio em dinheiro. E à noite, na Igreja Bicentenária, a apresentação do novo casal Festeiro 2023. Muito obrigado, padre. Gente, é isso, uma festa muito animada mesmo, que movimenta o litoral inteiro do Paraná. Que delícia, né, gente? Festa é tudo de bom. Então fica aí o convite para você que mora aqui no Paraná ou que está visitando, para visitar Guaratuba e aproveitar a Festa do Divino. Vamos de notícia internacional. O Reino Unido emitiu o primeiro alerta de calor extremo para a Inglaterra. No início da semana que vem, as temperaturas devem atingir recordes no país. Grande parte da Europa está sofrendo com uma forte onda de calor que elevou as temperaturas para cerca de 40 graus Celsius em algumas regiões. Ontem, essas temperaturas causaram incêndios florestais, afetando Portugal, Espanha, França e Croácia. A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido aumentou o alerta de saúde sobre o calor ao nível 4 na Inglaterra para a próxima semana, usado quando uma onda de calor é tão grave ou prolongada que seus efeitos se estendem além do sistema de saúde e assistência social. O Met Office disse que agora prevê uma temperatura de 40 graus Celsius pela primeira vez no Reino Unido. E agora vamos falar sobre os mistérios e as belezas do espaço. Esta semana, a NASA divulgou imagens do planeta Júpiter. Elas foram capturadas pelo telescópio James Webb, o principal observatório de ciência espacial do mundo. As imagens foram capturadas durante testes realizados antes do início oficial das operações científicas. De acordo com a Agência de Exploração Espacial, as fotos foram capturadas por meio de infravermelho. Especialistas da NASA explicam que essas fotos demonstram que o telescópio Webb rastreia alvos do sistema solar e produz imagens e espectros com detalhes impressionantes. Nas imagens, é possível ver as diferentes faixas de cor do maior planeta do sistema solar.
assim como a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade grande o suficiente para engolir a Terra. Também é possível observar a Europa, uma das 79 luas de Júpiter, que é o próximo alvo de investigação da NASA e que já tem nome, Missão Clipper. De acordo com cientistas, o material registrado pelo Webb mostra que ele tem capacidade para capturar imagens das galáxias mais distantes, até planetas no próprio quintal cósmico. Agora vamos falar de futebol, mas do lado triste do futebol. Neste caso, a agressão ao goleiro do Corinthians. Veja o que pode acontecer ao Santos por agressão a Cássio e também pela invasão ao campo. A Procuradoria do STJD vai oferecer denúncia contra o Santos pelos episódios ocorridos na eliminação para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. Segundo o procurador-geral Ronaldo Piacente, que deu entrevista ao GE, o Peixe deve ser enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, nos parágrafos 1, desordens em sua praça de desportos, e 2, invasão de campo ou local de disputa do evento desportivo. A punição prevista é de até 100 mil em multa e, dependendo da gravidade, perda de mando de campo de 1 a 10 jogos. Vale lembrar que 8 torcedores do Santos foram detidos após a invasão de campo da Vila Belmiro. Prestaram depoimentos e foram liberados. Os torcedores podem receber pena de 2 anos de prisão ou pagar multa ao fim do processo. A invasão ocorreu logo após o apito final do árbitro. O delegado César Sade, da Delegacia de Direitos de Intolerância Esportiva, DRAD, disse que conversou com o goleiro Cássio e que o arqueiro do Timão não quer dar procedimento à denúncia contra o agressor. Agora sim, vamos falar do esporte e não de violência, né? Vamos ver agora os gols que definiram os 2 últimos classificados das quartas de final para a Copa do Brasil. No estádio Newton Santos, o Botafogo recebeu o América de Minas. E o Coelho saiu de campo com a vitória e a classificação. Felipe Azevedo fez o primeiro dos mineiros. E Pedrinho fez o segundo. Final no Newton Santos, Botafogo 0, América Mineiro classificado para as quartas de final da Copa do Brasil 2. No Allianz Parque, o Palmeiras recebeu o São Paulo e no tempo normal o Palestra saiu na frente com o gol de Piquerez. Gustavo Scarpa marcou o segundo do Palestra e Caleri, de pênalti, descontou para o tricolor e levou a decisão para os pênaltis. Nos pênaltis, Wesley errou a última cobrança do Palmeiras e Igor Gomes marcou o gol que deu a classificação ao tricolor paulista para as quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio para definir os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil acontece na próxima terça-feira, dia 19 de julho. E neste final de semana tem a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acompanhe. Às 4h30 da tarde, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense joga contra o Internacional. Às 7h da noite, no Mané Garrincha, o Flamengo enfrenta o Coritiba. No mesmo horário, lá no estádio da Ressacada, o Avaí duela contra o Santos. E às 9h da noite, na Arena Castelão, o Ceará joga contra o Corinthians. Domingo, às 11h da manhã, no Alfredo Giacone, tem Juventude e Goiás. Às 4h da tarde, no Morumbi, tem clássico dos tricolores, São Paulo e Fluminense. No Newton Santos, às 6h da tarde, o Botafogo recebe o Atlético Mineiro e o Atlético Goianiense joga contra o Fortaleza no Antônio Ascioli. No estádio Independência, às 7h da noite, o América enfrenta o Bragantino e às 8h o Palmeiras recebe no Allianz Parque o Cuiabá. Quem usa o celular, especialmente o WhatsApp, provavelmente já mandou, ou pelo menos já recebeu algum emoji, que são aquelas carinhas engraçadas. Você sabia que existe uma data especial para celebrar esse ideograma tão popular? Sim, é todo dia 17 de julho e desde 2014. O que muita gente não sabe é que as carinhas foram criadas há mais de 20 anos e evoluíram de diferentes formas até chegar aos padrões atuais. Eles estão em todas. É só abrir os aplicativos de mensagens que já nos deparamos com uma infinidade de emojis. Essas carinhas divertidas que já fazem parte do nosso dia a dia. O termo vem de uma expressão japonesa formada por e, que significa imagem, e emoji, que representa letra.
Muitas vezes, eles até são confundidos com os emoticons, mas tem uma diferença aí. O emoticon ele nasceu muito numa comunicação rápida que a gente colocava num e-mail, numa comunicação mais eletrônica, que a gente usava um computador para poder escrever. O emoji, por sua vez, ele já nasceu na ideia de você poder usar uma representação mais gráfica, mais visual, tá? E nos dispositivos móveis, nos celulares. Onde que se popularizou primeiro os emojis foi no mercado japonês. Então, os primeiros celulares mais modernos japoneses, no fim da década de 90, que começaram a usar com mais precisão essa questão do emoji. Os emojis já são considerados um fenômeno cultural e mudaram a forma como as pessoas se comunicam. Com certeza você já usou algum hoje. E essa popularização tem um porquê. Porque eles são uma evolução da nossa comunicação, eles são uma forma mais rápida da gente transmitir algum sentimento, da gente passar a nossa mensagem, e simplesmente os emojis, eles permitem que pessoas de diversas faixas etárias e diversas culturas possam se comunicar de uma maneira comum. Os emojis caíram mesmo no gosto popular. Hoje, 92% das pessoas que se conectam à internet usam os ícones. Já são mais de 3.600 opções, tem emoji para tudo. E você, qual deles usa mais? É o sorrindo de cabeça ao contrário, assim, que eu mais uso, sem dúvida nenhuma. Eu acho que eu uso bastante aquele da mãozinha, assim, que parece que tá mandando um abraço. Mando beijinho. O da linguinha pro lado. Um coração, tipo, só o de risadinha chorando. Acho que porque a maioria das coisas que me mandam é engraçado. E o emoji chorando de rir é mesmo o mais usado no mundo. Uma pesquisa realizada pela empresa que padroniza os ícones mostrou os que estão mais presentes nas mensagens. O especialista explica que a frequência de utilização de uma determinada imagem diz muito sobre o nosso comportamento. Os emojis mais utilizados têm muito a ver com como a pessoa enxerga o mundo, como a pessoa se comunica, mas é bem interessante que em diferentes culturas alguns emojis são mais utilizados ou não. Então tanto as pessoas quanto as culturas são representadas de diferentes formas pelos emojis mais utilizados. E eles são tão importantes que as redes sociais têm se adaptado. No WhatsApp, por exemplo, já é possível reagir às mensagens com emojis. E a tendência é que as interações evoluam ainda mais. Cada vez mais as plataformas, as redes sociais vão permitir que a gente use em diferentes contextos a reação através do emoji. Muito provavelmente os emojis a gente vai poder adaptar mais, customizar relacionado à pessoa, utilizar animações, utilizar junções, que já é possível. Mas é claro que os emojis também podem ser interpretados de diferentes formas. Por isso, é preciso ter certeza da mensagem que você quer passar. Um exemplo clássico é a questão do emoji das mãos juntas, que na prática seria o high five originalmente. Seria você bater na sua mão para comemorar alguma coisa. É que aqui no Brasil a gente usa muito naquele sentido de gratidão, naquele sentido de oração. Então é um significado que as pessoas se apropriaram dele, mas que é natural. O emoji é para uma comunicação informal entre pessoas que estão acostumadas a receber essa comunicação informal. Você tem que saber que a pessoa vai interpretar de uma forma que talvez não seja a sua. Então por isso tem que entender exatamente o que você está mandando. É isso aí, é a evolução da comunicação, mas tem que ter esse cuidado mesmo, né, gente? Porque essa interpretação errada acontece muitas vezes. E agora vamos falar da natureza? Nos últimos dias, quem passa por uma estrada na região noroeste do Paraná está ganhando um espetáculo da natureza. É a florada de 1.100 cerejeiras. Olha que lindo! Júnior é trabalhador rural na pequena cidade de Luisiana, na região noroeste do Paraná. Por lá, ele cuida do gado e de outros afazeres da propriedade. Há poucos dias, a rotina intensa foi interrompida. É que bem em frente ao local que ele trabalha, a natureza está dando um show.
florada das cerejeiras, árvore símbolo do Japão que está encantando quem passa pela rodovia sentido ao município de Corumbataí do Sul. São 1.100 árvores que juntas formam um imenso corredor colorido. Uma alegria pro povo, né? Bastante gente vem ver, né? Uma inspiração, né? Muda o dia de trabalho? Como é que é? Muda. Por quê? A alegria da gente tá vendo, né? O povo olhar, gostar, né? Esta família que mora no distrito de Borbônia acompanha a florada todos os anos e sempre faz questão de registrar o que para eles é um presente de Deus bem pertinho de casa. Muito lindo, né? Todo ano a gente para aqui, olha, e todo mundo para os carros, tira foto, faz vídeo. Tem uns que passam o drone para tirar as fotos. E é esse espetáculo que acontece para nós aqui todos os anos. As cerejeiras foram plantadas há 20 anos por uma família de descendentes japoneses. Na cultura oriental, elas representam paz, amor, beleza e também trazem uma reflexão sobre a brevidade da vida. As árvores passam um ano quase despercebidas, mas no inverno, depois que as folhas caem, é que vêm as flores. Um espetáculo que faz lembrar que a vida, assim como a natureza, é feita de ciclos e que cada um tem sua beleza. O responsável pelo plantio foi o pai do Carlos Eduardo, seu Seiji Kimoto, já falecido. Junto com a esposa, Fumika Takahashi, ele trouxe 5 mudas de Campos do Jordão e deu início ao que hoje é um legado, não só para os 2 filhos do casal, mas para toda a região. Meu pai sempre foi muito vaidoso, então isso refletiu um pouco da propriedade, né? Ele sempre gostou da parte de preservação da natureza em si. E quando conheceu minha mãe, formaram uma dupla assim que era um trabalho que em conjunto e que acho que favoreceu para todo mundo, né? A gente fica feliz de ter um reconhecimento, né, de vocês. Não são uma década, 2 décadas, é um trabalho assim de praticamente 50 anos adiante, porque a gente vai dar continuidade, né? Então é uma história talvez passado em minutos, mas são mais de 50 anos que estão plantados ali. Essas imagens lindas, eu me despeço. O Pauta Aberta dessa sexta-feira está terminando. Um ótimo final de semana para você. Até a próxima.